Bom, nós vamos falar um pouco agora sobre conceitos básicos associados a essa outra grande área, né, chamada software. Uma imagem que pode bem representar os softwares é a da tela de um computador com vários programas em execução, né? Geralmente, né, o software a gente associa muito exatamente aos programas que são executados num computador, né? A gente vai ver que tem alguns tipos de software diferentes, né? As aplicações que são mais usuais, né, elas costumam ter uma representação gráfica, né? Elas aparecem na tela do computador, dos computadores modernos, né, ocupando o que é muito conhecido como janela, né? Uma janela, a aplicação ocupa aquela janela. Atualmente, né, o teclado, o mouse e o monitor de vídeo são os principais dispositivos usados na interação com o usuário, né? Através desses dispositivos, né, o teclado e o mouse, o usuário interage com o programa e guia, né, a execução dos programas. O programa se comporta, né, conforme as ações do usuário e com o conteúdo das informações que o usuário fornece ao programa. Mas é importante saber, né, que alguns programas são completamente invisíveis e nem por isso deixam de ser considerados como programas. A gente vai ver algo dentro disso. Com relação aos programas, a gente tem que, né, é bom perceber, né, ter a noção de que atualmente quase todos os dispositivos, os eletrodomésticos com que a gente lida no dia a dia, né, aparelhos de TV, geladeira, máquina fotográfica, eles são dispositivos que internamente eles possuem processadores que estão executando instruções ali, que estão armazenadas nesses dispositivos, né? E a gente pode considerar esses dispositivos como computadores especializados, né? E, na verdade, o que tem ali dentro, além do hardware, né, da parte mecânica e eletrônica desses dispositivos, o que há ali são um ou mais, né, programas em execução, né? Essa é a parte relativa, é o que a gente chama de software. O computador é um dispositivo complexo, né, que inclui vários recursos que são compartilhados entre os diversos programas que podem estar em execução, né? Então, por exemplo, existe a memória. O computador tem uma memória, mas ele compartilha essa memória entre os vários programas. O processador, que a gente já viu na parte de hardware, os programas também, o processador é compartilhado pelos diversos programas, né? Cada programa cumpre o seu papel sem que aparentemente haja interferência entre eles, né? Estes vários programas, eles, quando são executados, eles podem, por exemplo, gravar informações que ficam registradas em arquivos, não é? Quando a gente edita um arquivo em um determinado aplicativo, a gente salva o arquivo, fica tudo muito bem organizado, né? Sem uma coisa interferir com a outra, né? As informações geradas por um programa são gravadas corretamente, tudo fica muito bem organizado, cada coisa no seu devido lugar, né? O que um programa A gera não se mistura com o que é gerado por um programa B, né? Como que ocorre isso, né? Como que ocorre essa ordem, essa organização, né? O elemento responsável por coordenar tudo o que ocorre dentro de um computador ou de um celular é o chamado sistema operacional. É um conceito associado a software que é muito importante a gente entender a função do sistema operacional, né? O sistema operacional, ele pode ser considerado um programa,
Só que é um programa especial, super especial, né? Ele é super especial porque ele faz coisas dentro de um computador que os outros programas, vamos chamar assim, os programas dos usuários, né? As aplicações normais, não possuem permissão para fazer, né? Os sistemas operacionais modernos, eles são escritos usando linguagens de programação de alto nível, da mesma forma que os programas que a gente cria. São linguagens de alto nível. Porém, o código gerado, ele tipicamente, existe uma associação aí bem próxima do hardware e faz com que algumas instruções, que são as instruções que são geradas pelo sistema, que são executadas pelo sistema operacional, são executadas num modo privilegiado. É só ali que algumas coisas podem ser feitas. Então, o sistema operacional geralmente depende, quando a gente usa o termo, né, sistema operacional, é bom entender quais os mais conhecidos, porque às vezes a gente conhece o termo, mas não sabe que é um sistema operacional. E isso depende do dispositivo. Então, para computadores pessoais e computadores desktop, os sistemas operacionais mais difundidos, né, e disseminados são o Windows, o Linux e o Mac, para computadores Apple, né, o Mac OS é um sistema operacional muito famoso também. O celular, né, que não deixa de ser um computador também, ele também possui sistema operacional. E no mundo celular, os dois sistemas operacionais mais famosos são o Android, do Google, né, e o iOS, que é dos sistemas operacionais dos smartphones da Apple. O Windows Phone tá... O Windows Phone é também um outro sistema operacional, né? Mas parece que pouco usado. Não pegou, né? Não vingou. Embora seja um software riquíssimo, né? Ainda dentro do sistema operacional, né? O sistema operacional é ele que gerencia os dispositivos, os recursos do computador. O processador, a memória, né, os dispositivos de armazenamento, o monitor de vídeo, tudo isso, as interfaces com redes locais, redes sem fio, as interfaces USB, etc, etc. Todos os dispositivos, eles são... o uso deles é coordenado pelo sistema operacional. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do uso do processador, né? A gente já viu que a gente podemos disparar a execução de múltiplos programas. Vamos considerar um computador que tenha um único processador com um único núcleo, para simplificar, ou seja, um único processador, né? Então, nós vimos a velocidade com que as coisas ocorrem dentro de um processador, né? O que acontece? O sistema operacional, ele tem um programa que ele quer atender, então ele passa o processador, o controle do processador para esse programa. Aí o programa avança lá no que ele está fazendo. Aí ocorre algo que aí entra uma coisa que é privilégio do sistema operacional, é a chamada interrupção. Ocorre uma interrupção, o controle do processador volta para o sistema operacional e ele passa o controle então para outro programa. Fica ali durante um tempo, ocorre uma outra interrupção, volta para o sistema operacional, ele passa para um próximo programa. E vai fazendo isso, só que numa velocidade tão alta que dá a impressão que os programas estão sendo executados simultaneamente. Então, esse é um dos papéis, né, do sistema operacional, que é essa alocação do processador entre os vários programas, né? Quando tem mais de um núcleo, aí de fato é a execução paralela mesmo. Paralela mesmo, exatamente. Uma parte importante que todo computador tem, e é também
uma parte significativa do sistema operacional, é o chamado sistema de arquivos, né? As informações controladas por um computador, historicamente, né, considerou-se bastante prático a utilização de arquivos. E esses arquivos, então, são controlados, são armazenados, né, nesses dispositivos que têm persistência, né, tanto o HD como o SD, e a organização deles é toda feita pelo sistema operacional. As informações armazenadas em arquivo, geralmente elas podem ser manipuladas por programas. São programas que são, digamos, aplicações comuns, porque o sistema operacional tem funções que permitem você criar programas que manipulam o sistema de arquivos. Só que os sistemas operacionais já vêm com esses programas prontos. Então, por exemplo, no caso do Windows, é o Windows Explorer. É um programa que te dá uma visão, não é, dos arquivos. E tanto no mundo Windows quanto no mundo Unix, né, os computadores Apple têm herança lá do Unix e o Linux, né? Os arquivos são organizados em pastas ou diretórios, né, para facilitar a pesquisa, a organização, né? São milhares de arquivos, geralmente contidos dentro de um computador, então existe essa organização em pastas para facilitar justamente a organização, o acesso à pesquisa, né? E existem programas que são especializados nessa manipulação desses arquivos, né? São programas que interagem lá com o sistema operacional e permitem a visualização da lista de arquivos, manipulação, cópia, supressão, movimentação geral de arquivos, né? Essa parte, né, referente a arquivos, a gente pode considerar que dentro de um computador os arquivos podem ser de dois tipos principais, vamos chamar assim, dois tipos principais. São os arquivos de dados. O que é isso? Digamos que a gente edite um texto, né, usando um editor. Aí a gente salva aquele arquivo. Ali, naquele arquivo, tem o resultado do nosso trabalho e é um arquivo de dado, né? Mas o programa que a gente usou para editar o arquivo, seja qual for, ou Word, ou um editor qualquer, isso é um programa. Como que esse programa foi parar lá no computador? Ele também está armazenado num arquivo. Então, a gente pode ver, é bom distinguir esses dois tipos de arquivo, e os sistemas operacionais, eles distinguem isso com muita clareza, sobretudo porque os arquivos que são executáveis, então, repetindo, tem esses dois tipos, arquivos de dados e arquivos executáveis, que são programas. O sistema operacional determina um formato especial para os arquivos que são executáveis, né? Eles são arquivos como os demais. Só que o dado dele é o programa, né? O dado dele é o programa, o conteúdo dele é o programa. Então ele segue regras especiais que o sistema operacional estabelece para executar um arquivo, né? Ao dar um nome para um arquivo, né, o sistema operacional, o usuário, né, pode adotar algumas convenções que são configurações, né, do sistema operacional, que são chamadas, por exemplo, as extensões, né? Quando você dá um nome x.pdf, x.doc, enfim. Quando você usa um editor de texto, por exemplo, o Microsoft Word, né, o resultado geralmente é um arquivo que fica armazenado em alguma pasta do computador ou do celular. O programa que grava aquilo, no caso o Microsoft Word, é o que ele gravou aquele arquivo e geralmente ele sabe ler o conteúdo daquele arquivo. A não ser que seja público
o formato que ele grava e ele divulga. E aí outros programas também podem ler. O dado que está no arquivo pode ser do formato que um programa quiser salvar. Qualquer coisa. Para o sistema operacional, o arquivo é um conjunto, uma sequência de bytes. Beleza. Então, isso se a gente experimentar, por exemplo, abrir o Microsoft Word e por meio da opção abrir arquivo e escolher, por exemplo, um arquivo do Excel, uma planilha Excel, apesar de ser todos dois da Microsoft, o Word não se dá bem com o arquivo, ele não lê, não consegue interpretar o arquivo. Você fez o teste? Fiz. Ele fica... Sei lá, às vezes eles implementam... Poderia, né? Mas não fizeram nada, não. É interessante a gente perceber o que acontece, né, no uso do computador relacionado com o nome que a gente dá para o arquivo, né? Existem algumas convenções, né? Como eu falei, assim, o Word, por exemplo, usa como extensão padrão no nome dos arquivos de dados que ele utiliza a extensão .doc ou .docx. Né? O doc é antigo. O doc é mais antigo. O Acrobat Reader, né? O Acrobat Reader, ele usa a extensão .pdf. Né? Quando você, por exemplo, está interagindo com navegando no seu sistema de arquivos lá, encontra um arquivo de dados, por exemplo, plan.xlsx. É um arquivo que está padrão Excel, né? Mas é um arquivo de dados. Uhum. Aí você dá um clique duplo nesse arquivo, o que acontece? O sistema operacional, na verdade não é o sistema operacional, é o Explorer, o programa Explorer está preparado, ele faz essa convenção de pegar, então, ele tem a convenção lá, o .xls, eu chamo o programa Excel. Então, você dá um clique duplo num arquivo plan.xlsx, na verdade, o que o Explorer faz é disparar o programa Excel, passando como argumento esse arquivo. E aí o resultado final é o arquivo, o Excel abrir aquele arquivo que a gente deu o clique duplo. Né? Então, por trás dos panos, é isso que ocorre quando você dá um clique duplo em um arquivo.